A gente volta a falar sobre o relatório final da CPI da Covid e uma das citadas é a deputada Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo, que gentilmente nos atende, conversa conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Tudo bem, deputada? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Deputada, a senhora disse que vai acionar o Supremo para tentar ir à CPI para dar um esclarecimento. A CPI já apresentou o relatório, agora o relatório será votado. De que maneira a senhora quer se posicionar para os senadores? Tiago, olha só, a gente já entrou no Supremo, o Supremo já, inclusive, fez uma primeira ação com relação a esse habeas corpus que a gente entrou, essa ação, porque como várias pessoas que não foram ouvidas pela CPI estão indiciadas, existe o princípio da ampla defesa, que nos garante que a gente possa estar lá e ser ouvidos. Deveria ser um convite ou uma convocação, mas um convite para a pessoa que quiser se defender poder estar lá. Eles me indiciaram com base em tweets, com base em rede social, e não me ouviram em nenhum momento. Então, a gente fez essa ação, acho que foi na terça-feira, ou na segunda-feira à noite. No mesmo dia, o Lewandowski caiu com ele o processo, o Lewandowski já direcionou essa pergunta à CPI para que eles se posicionem a respeito do fato ou não da gente ser ouvido. Então, isso a gente já fez, já tá lá essa ação dentro do Supremo. Estamos aguardando agora a CPI se posicionar. A gente mandou antes da leitura do relatório. Então, assim, eles tinham condição de perceber que a gente quer ser ouvido e poder, antes do relatório, fazer isso. Uma questão que a gente trouxe à tona também foi o ponto de que o relatório ele foi vazado, né, por várias pessoas e várias vezes. O próprio Renan Calheiros deu entrevista a um jornal de rede nacional falando sobre o relatório. Então, em várias imprensas gerais, a gente via que ele estava comentando o relatório antes dele ser divulgado para os senadores e principalmente antes de ser votado, porque ele é relator. Mas ser relator não significa que aquele relatório dele vai ser votado pela unanimidade da casa, né? Pode ter destaque, a gente pode ter uma série de coisas que o relatório, de repente, não pode ser esse o final. Então, ele abusou da autoridade dele e vazou o relatório antes do tempo devido. Deputada, um outro assunto, a senhora entrou com pedido na Procuradoria-Geral Eleitoral para que investiguem o PT, devido a qual denúncia, e também pede a cassação do registro do partido? Isso, a gente falou sobre a cassação, na verdade, ele vai ser uma consequência da nossa ação, né? A gente pediu para a Procuradoria-Geral Eleitoral avaliar os recursos que vieram de fora do Brasil. São recursos que foram para a Venezuela, tem recursos, assim, a gente quer saber, houve uma denúncia internacional e a gente quer saber o fluxo desse dinheiro, né? A Mônica deu várias entrevistas, a gente escutou a entrevista de 38 minutos, falando sobre o dinheiro que chegava ao João Santana, e o João Santana era o marqueteiro do PT, e todo mundo sabe, com o processo do mensalão, do Petrolão, enfim, principalmente do Petrolão, o envolvimento dele, né, nas campanhas todas. E isso é importante que seja apurado se há dinheiro e recurso internacional, inclusive porque tem países aí que estão envolvidos, inclusive são bastante envolvidos, na verdade existem narcoditaduras, né, como a ditadura da Venezuela, que é uma narcoditadura, baseada em tráfico de drogas, enfim. Então, a gente precisa saber o lastro desse dinheiro, se esse dinheiro veio de onde, se é um dinheiro internacional que caiu para o Partido dos Trabalhadores e também se tem algum lastro de narcotráfico. Uma outra questão também é que se tudo isso estiver acontecendo, aí se for provado esse lastro do dinheiro, um partido não pode receber dinheiro com essas origens. E aí a gente pediria, então, na verdade, consequentemente, vem a cassação do partido. Deputada, para fechar uma outra questão, para a gente concluir a nossa conversa, em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público. Essa PEC, ao que tudo indica, já naufragou na Câmara e foi chamada de PEC da vingança nas últimas semanas, né? Principalmente pelo Ministério Público. E a senhora se posiciona como em relação a isso? A senhora acha que era realmente uma vingança ou deveria ir para frente? Olha, o texto nasceu muito ruim, tá? Tanto é que a gente votaria contra o texto original. Me posicionei dentro da Câmara várias vezes contra. Existe um bastidor que as pessoas não souberam tanto, que foi a questão
do quanto o texto mudou do começo, de quando começou a ser discutido, até o final, quando ele foi votado. O texto no final não estava tão ruim, parte do Ministério Público não concordava com essa lista quíntupla, mas era uma lista do MP, então o Ministério Público de cada região escolheria um nome, e esses 5 nomes iriam para o Congresso para poder escolher o corregedor-geral do Ministério Público. Eu, particularmente, acho que não precisaria de uma PEC para isso. Eu acho que como a gente está hoje, eu acho que tá razoável, mas não existe nenhum tipo de controle externo no Ministério Público, e a gente percebe uma possibilidade de melhoria, né? O Ministério Público e o próprio STF, por exemplo, é muito difícil você ter controle sobre algumas coisas. E existem sim, como em qualquer lugar, como no Legislativo, como no Executivo, existe no Judiciário também abuso de poder. Então, a gente precisaria separar o que é abuso de poder, né, perseguição política, do que por exemplo, um promotor, um procurador que colocou um outdoor em apoio ao Lava Jato. Ele pagou o outdoor e teve um processo contra ele por conta disso. Isso daí é abuso de poder da corregedoria, né, do conselho. Agora, tem casos que realmente pessoas estão sendo perseguidas, né, a gente tem falado sobre isso na Jovem Pan sempre, tanto pelo Ministério Público, em alguns lugares, quanto também pelo Judiciário. Então, é importante conversar, é importante melhorar? Sempre há o que melhorar. Mas a PEC, quando caiu esse texto, que a gente conversou bastante sobre a mudança dele, vem o texto original. E o texto original, ele é muito ruim e a gente vai batalhar para que ele seja derrubado. Deputada Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado. Sei que o tempo da senhora hoje era mais curto. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Adriana. Um bom dia a todos os ouvintes.